Vamos fazer uma análise junto aqui hoje. Eu vi uma entrevista de um grande amigo que tem o seguinte título: Onde está Deus em meu sofrimento? Eu vou deixar o link dessa entrevista, muitos aqui conhecem ele, e aí vocês podem ver com calma. Mas o núcleo da questão é o seguinte: como responder essa pergunta? Onde está Deus no meu sofrimento? A hora que está mais difícil a situação, a hora que a dificuldade realmente bate, independente seja financeira, ou um relacionamento conjugal, ou um relacionamento com os filhos, ou numa crise no trabalho, enfim. A gente está repleto de dificuldades, né, que nos assolam todos os dias. E às vezes a gente fica meio cego. A gente pode vir até a questionar, né, onde o Senhor está, que não me ajuda nessa situação, estou aqui orando, sou uma pessoa do bem, estou fazendo tudo certo. Então essa pergunta sempre fica no ar, com toda sinceridade falando, né? Vou deixar o link da entrevista desse rapaz e ele dá um ponto de vista, mas vou extrair algumas coisas, né, da conversa que a gente teve com ele. Bom, em todo momento ele diz que ele crê na promessa e ele espera em Deus e ele glorifica esse Deus não pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Então, se Deus quiser ajudar ele, vai ajudar. Se não quiser também, se tiver algum outro propósito nisso, ele continua sendo Deus. Então, vamos passar alguns textos bíblicos aqui para a gente raciocinar junto, tá? A ideia é sempre essa. Não tem como a gente falar de sofrimento, de dificuldades, se a gente não lê Lamentações, né, o capítulo 3, principalmente, de Jeremias. Eu vou passar aqui alguns. Ele está dizendo aqui das dificuldades, né, que ele passa. Ele até chega a falar que não tem muito tempo de vida, a esperança no Senhor acabou. Mas logo em seguida, aqui a gente, vendo aqui ao testemunho aqui de Jeremias, a gente lembra muito de Salmos, né? Tem muito salmista que relata ali o sofrimento. Às vezes pode parecer até alguma blasfêmia, mas ele se mostra muito humano, né? O salmista se mostra muito humano, dizendo aonde o Senhor está, estou com dificuldade. Ele coloca a todo momento, é muito bom ler Salmos, que ele coloca ali em todo momento a dificuldade que ele tem de ver Deus nas situações, mas logo em seguida ele já retoma, né, ele rendendo louvor, adoração. Então é bem interessante, é uma coisa bem humana, né, bem o que a gente passa nesses altos e baixos, nesse relacionamento com Deus. Mas voltando aqui, então, crer na promessa que Jesus nos deixou, esperar em Deus. Vamos continuar aqui, Lamentação. Então ele se lembra da tristeza, da solidão, das amarguras, dos sofrimentos. Ele pensa tudo isso e fica abatido. Então é um reflexo muito que a gente está passando, que a gente sempre passa, tá? Mas a esperança volta quando pensa o seguinte. Destaque essa palavra, esperança. Então ele, depois de momentos difíceis, ele fica abatido, mas a esperança volta. Ele se alegra, ele vê uma luz no final do túnel. Quando pensa no seguinte: o amor do Senhor, Deus, não se acaba e sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Muito bem. Então parece que a gente já tem o começo desse raciocínio aqui que eu quero continuar com vocês. Indo agora para 1 Pedro 3,15, lembra que eu falei para destacar a palavra esperança, né? Então o nosso amigo diz: eu creio na promessa. Qual promessa? A promessa que está escrita lá em Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso foi Jesus Cristo que disse. Então, vamos separar essa promessa como se tivesse um se, tá? Tem uma condição aqui. Então,
ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, toda a trajetória de Jesus aqui na Terra, ele ensinou, ele liderou, ele deixou discípulos, passando todos os seus ensinamentos. Muito bem. Então, eu tenho isso guardado em meu coração e estou praticando isso. Então, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Por exemplo, 1 Pedro 3,15, mais uma vez, existe como se fosse uma condição, tá? Então vamos separar aqui. Primeiro vamos ler. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, quando tiver algum questionamento dessa esperança, falar, estou esperando no Senhor, né? Eu não me abalo, né? Deus é comigo, eu vou passar por isso. Então, esse discurso às vezes incomoda muita gente que não compartilha com você dessa mesma opinião, às vezes incomoda. Então, também está aqui como a gente deve fazer. Então, o se, né, a condição, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Então, você só vai ter essa tranquilidade de resposta para traduzir essa esperança em Deus, se você tem o Senhor Deus santificado no seu coração. Se você tem uma vida próxima de Deus, se você tem uma vida de intimidade mesmo com Deus, você vai estar preparado para responder com bastante mansidão e temor a qualquer um que pedir para você, mas qual é a razão dessa esperança? Me explica melhor, como assim esperar em Deus? Então é isso, eu queria concluir então, compartilhando com o entrevistado aqui, que esse crer na promessa é saber que Jesus vai voltar e vai levar os seus. E enquanto isso não acontece, Ele está conosco todos os dias. Então a nossa esperança não está baseada no livramento, né? Ou seja, não está baseada na superação desses obstáculos. Quando a minha dificuldade terminar, quando o meu sofrimento passar. Não, inclusive Ele está comigo na superação desses obstáculos, para ficar firme, para essa dificuldade passar. Ele também está comigo. A promessa diz isso, e eu creio nela. Então é isso que eu queria refletir, né, junto com todo mundo que está vendo esse vídeo. Resumindo, Lamentações de Jeremias, somente o capítulo 3. Também a promessa, Mateus 28:20, e como que a gente deve externar tudo isso, 1 Pedro 3:15. Então esses três textos eu acho que fundamenta bem a esse ponto de vista. Mais uma vez, obrigado.